Pré-história. Fase onde o homem conseguiu vencer as barreiras impostas pela natureza, criando então soluções, como objetos, a cobertura corporal humana, grutas e cavernas também, com o intuito de proteção. Se inicia a fabricação de tecidos, tornando possível a produção de peças, como saiotes adornados com franjas. Suas pinturas rupestres são os mais resistentes registros iconográficos que se fazem presentes na rocha e por ter sobrevivido por milhares de anos. A arte grega é focada na busca do prazer pelo homem. Ao contrário do que era praticado nas civilizações da Antiguidade Oriental, os gregos buscavam o antropocentrismo, ou seja, todas as respostas são buscadas no homem e não na fé. Suas principais características são o racionalismo, a valorização do belo, do corpo humano e também cenas da mitologia. Os elementos mais marcantes da arquitetura grega são as colunas, nos estilos dórico e jônico. O estilo dórico era simples e maciço. O capitel era uma almofada de pedra. Por sua simplicidade e severidade, empresta uma ideia de solidez e imponência. O estilo jônico representa a graça e o feminino. O capitel era formado por duas espirais unidas por duas curvas, que traduzem a forma da mulher. Nessa época, os gregos utilizaram lã e linho para confeccionar suas roupas, baseadas em modelos sem corte, relativamente leves e com caimento fluido. Existe a concepção errônea de que os gregos antigos vestiam somente branco, forjada pelas representações em esculturas e desenhos que permaneceram até hoje. Embora tal referência seja vaga nas fontes da época, é certo que usavam cores primárias. O traje típico dos homens gregos era o quiton, longo ou curto, de acordo com a ocupação e a idade. Baseava-se em um ou dois retângulos de tecido sem corte, cerzidos ou unidos por alfinetes ou brós e amarrados na cintura. As referências ao vestuário grego são evasivas nos textos e estilizadas ou idealizadas nas esculturas e nas figuras dos vasos. Estudos recentes indicam que os trajes gregos eram mais variados no que diz respeito a modelos, cores e estampas. Túnicas e mantos eram itens essenciais. O quiton curto ou sem mangas e os péplos, vestimenta tubular aberta dos lados e com sobreposição de tecido na região da cintura, podiam ser utilizados individualmente ou um por cima do outro. Deusas, caçadoras, atletas e artistas eram representadas com modelos mais curtos. Mulheres casadas de meia idade vestiam trajes mais longos. O povo. Essa classe social vestia-se com trajes práticos, já que a sua função, na maioria, era o trabalho pesado e o comércio. No início, as roupas eram feitas em casa. As famílias criavam ovelhas e cultivavam o linho. Quando as cidades começaram a crescer, surgiram lojas especializadas dirigidas por tecelões, alfaiates, remendões e outros artesãos que faziam roupas. No século XII, esses artesãos organizaram-se em corporações chamadas guildas. As mulheres começaram a usar vestidos compridos e justo no busto.
cabelo, usavam véus e panos para cobrir o pescoço, como algumas ordens religiosas usam até hoje. Os homens usavam na cabeça capuzes com pontas compridas. Tanto homens quanto mulheres vestiam-se com uma sobreveste copiada dos trajes dos cruzados. Dada por uma série de considerações preconceituosas, a Idade Média compreende o período que parte da queda do Império Romano até o surgimento do movimento renascentista. Longe de ser a chamada Idade das Trevas, esse período histórico possui uma diversidade que não se encerra no predomínio religioso em busca pelo conhecimento. É durante o período medieval que se estabelece a completa fusão de valores culturais romanos e germânicos. Ao mesmo tempo, é nesse período que vemos a formação do Império Bizantino, da expansão dos árabes e o surgimento das primeiras universidades. O fenômeno da moda e do vestuário, na maior parte da sua história, segue linhas distintas de desenvolvimento, o que resulta em tipos contrastantes de vestimenta masculino e feminino. A moda aparece, antes de tudo, como um agente por excelência da espiral individualista e da consolidação das sociedades liberais. E é na roupa, em especial, que os homens assumem e dão visibilidade à sua individualidade e sociabilidade perante o grupo em que se inserem. Poucas pessoas podiam se dar ao luxo de se vestirem com elegância. É durante a maior parte do século XVI, os homens e as mulheres que faziam seus próprios vestuários, copiavam os modelos usados no corte da Espanha. No entanto, nesse mesmo século, o centro da moda deslocou-se para Paris, de onde eram enviadas pequenas bonecas vestidas segundo a última moda, a quem desejava segui-la e de acordo com o grupo social onde se inseriam, assim nascia o seu vestuário. O rococó foi um estilo artístico surgido no século XVIII, na França, após o reinado de Luís XIV. Por esse motivo, o mesmo também é chamado em algumas vezes pelo nome do rei francês. De fato, o rococó foi um grande desdobramento do barroco. Entretanto, a maior diferença entre os dois estilos está no fato de o primeiro estar diretamente ligado à religião e o segundo não. O rococó procurava mostrar a alegria e os prazeres da vida. O desenvolvimento inicial do estilo se deu na arquitetura, caracterizada principalmente pela substituição das cores vivas pelos tons pastéis, dando uma maior sensibilidade e leveza às construções. Além disso, também podemos citar a utilização de amplas aberturas nos edifícios, o que permitia a entrada da luz e tornava as paredes mais claras. Entre os anos de 1700 e 1780, durante o Iluminismo, o rococó era a principal corrente da arte e da arquitetura. Espalhou-se pela França a partir da obra do decorador Pierre Lepoutre com um novo estilo decorativo. A grande figura inspiradora para a moda foi Maria Antonieta, que se casou com Luís XVI. As roupas mantiveram os excessos decorrentes do barroco, porém, apresentavam cores mais suaves e delicadas, muitos detalhes, muitos babados, bordados, rendas, amarrações e etc. Tudo muito excessivo, mas ainda assim delicado e harmonioso. Festas, luxo, abundância de comidas e bebidas traduzem bem o estilo de vida da corte francesa nesse período. Toda essa extravagância e luxo acabaram por agravar a crise financeira que a França vivia naquele momento. Foi então que, influenciados também pelas ideias iluministas, as classes mais baixas se uniram para acabar com toda aquela ostentação, e em 1789 houve a Revolução Francesa. A vitória dos burgueses e a construção de uma nova civilização mudaram a história e a moda.